Olá! Resumidamente, mineração é a atividade de extrair recursos minerais da terra. Envolve uma série de processos, desde a pesquisa, a exploração da área, a extração, o beneficiamento e o transporte desses recursos. Ela é fundamental para a obtenção de diversos materiais que são muito importantes para o nosso dia a dia, mas também é necessário que se tome os devidos cuidados para que a atividade não traga prejuízos ambientais. Para a gente conversar um pouco sobre esse assunto, vamos falar com o engenheiro especialista em mineração, Daniel Tavares, logo após a nossa vinheta. No programa de hoje, vamos conversar com Daniel Tavares, engenheiro especialista em mineração. Olá, Daniel, tudo bom com você? Bom dia, Renato, tudo certo? Obrigado pelo convite. Satisfação estar aqui com vocês. Imagina, é um prazer nosso. E, Daniel, antes da gente começar a nossa conversa, conta um pouquinho sobre a sua formação e experiência profissional. Bacana. Então, eu sou formado em bacharelado em engenharia de Minas. Inicialmente eu queria até fazer engenharia civil, mas por um acaso aí do destino abriu o curso de engenharia de Minas. Eu não conhecia na época, mas abriu aí na cidade que eu morava, Cachoeiro de Itapemirim, especificamente no IFES. E aí eu pensava em fazer engenharia civil depois, mas acabei me apaixonando pela mineração através do curso da engenharia de Minas. Até fiz a engenharia civil depois, mas eu atuo principalmente na mineração. E durante a graduação eu tive também uma experiência muito importante no Ciências Sem Fronteiras para León, na Espanha, onde eu estudei lá engenharia de Minas, fiz aquela graduação sanduíche e a minha cabeça assim acabou expandindo não só a questão cultural, mas também a questão de conhecimento, coisas pessoais também, que foi muito importante. E eu trouxe muitas ideias, muitos insights aí desse período de vivência fora para o Brasil e até na questão da minha atuação na consultoria. E aí me especializei na parte de rochas ornamentais, fiz especialização também no direito da mineração. Então estou imerso aí, eu vivo esse mundo aí da mineração, da consultoria, do direito minerário. E essa minha experiência também com projetos de licenciamento ambiental para mineração, a parte aí de diligenciamentos minerários, projetos da INM, projetos ambientais relacionados à mineração. Então, isso é um pouco aí dessa minha experiência. Uhum. Maravilha. Daniel, a mineração, né, em si, ela é muito mais ampla do que a gente imagina, porque acho que talvez aí os mais antigos, quando a gente fala de mineração, lembra algo, né, mais Serra Pelada, os mais novos, talvez aí Minecraft, mas Exatamente. eu acho que é um universo muito diferente, tanto de um quanto de outro, né? E realmente, acredito em você quando você comentou que queria, né, no primeiro momento, ia para a engenharia civil e acabou se apaixonando aí pela engenharia, né, de Minas. Então, explica, né, um pouquinho, até para a gente entender qual é esse universo, quais são as etapas ali de um processo minerário. Interessante. A mineração, Renata e ouvintes, ela começa muito antes da gente ter uma mina, muito antes. Então, às vezes, é uma área que não tem nada, aí é uma área que está livre, pode ser feito um requerimento, e aí foi feito algum estudo antes, né, prévio, com estudo, porque o próprio Serviço Geológico do Brasil, CPRM, faz estudos de geologia, de exploração, aquele estudo prévio, né? Aí pode ser por meio de drones, aviões, geofísica, geoquímica, estudos de campo, e deixa esse material um pouco mais macro disponível para as pessoas utilizarem. Então, muitas empresas e profissionais utilizam esses dados para poder fazer uma análise prévia de onde pode ter um potencial mineral exploratório. Não, claro que não tem um detalhe, mas já é um ponto inicial. E aí o processo minerário ele começa da seguinte forma: é um requerimento que é feito, e aí a gente tem que entender que não é um requerimento universal para qualquer substância de qualquer jeito. A gente tem os regimes de aproveitamento mineral. Inclusive, isso está lá no nosso código de mineração. Ele é de 67, mas ele é um código bem completo. Está até aí em pauta
no parlamento brasileiro para ver se vai ser alterado ou não, porque ele ainda é um código completo, apesar de ser de 67. Então, os regimes de aproveitamento mineral são nada mais nada menos do que os caminhos que a gente pode seguir em um processo minerário. Basicamente, independente do caminho que for seguido, tem que ser feito um requerimento, tem que ser seguido os trâmites dentro daquele requerimento, e aí, de acordo com a complexidade ou não, já começa a parte da extração mineral, ou a lavra, né? A lavra que engloba a extração e o beneficiamento. Tem gente que acha que a lavra é a extração, não. A extração está dentro da parte de lavra. Por exemplo, o regime de autorização de pesquisa e o de concessão de lavra são os dois regimes que viram um casamento, né? Porque um dá andamento ao outro. E são os regimes mais complexos, porém que têm a maior segurança jurídica. Por que ele é mais complexo? Porque o nome já diz, autorização de pesquisa. Você fez o requerimento para fazer a pesquisa mineral, a ANM, a Agência Nacional de Mineração, ela vai te entregar um alvará de pesquisa, se tiver tudo certinho, né? Estou considerando a forma que está tudo certo. Fez o requerimento, não tem nenhum impeditivo legal, ela vai te entregar o alvará de pesquisa. Aí você vai ter ali de 1 a 3 anos para poder fazer a sua pesquisa mineral, de acordo com o pedido que foi feito. Você fez a pesquisa mineral, aí ó, tem custo da pesquisa, envolve trabalho de campo, trabalho de escritório, pode ter sondagem ou não, coleta de amostras, testes em laboratório. Então, você tem um custo mais elevado. Porém, legalmente falando, é mais difícil de você quebrar um regime desse. Às vezes pode ter até algum problema com o superficiário, com o dono da terra, mas legalmente você consegue, porque a mineração ela é utilidade pública, né? Aí vai depender dos casos, né? Daniel, até isso que eu queria te perguntar, né? Porque é uma questão aí que muita gente pergunta, tem dúvidas, e quase ninguém sabe, porque todo mundo acha, não, o terreno é meu, né? Não, mas você tem a superfície, você não tem direito Exatamente. ao que está ali no subsolo. E o direito minerário foge um pouco disso. Então, você está falando da lavra e tudo mais, que é uma coisa que às vezes acontece muito. E as pessoas, quando compram um terreno, às vezes nem sabem que tem uma pesquisa de lavra naquele terreno, ou que alguém já tem uma lavra sobre aquele terreno, né? Exato. Eu já vivi situações até de uma empresa que comprou um terreno, construiu a fábrica em cima daquele terreno, e depois alguém falou, ó, esse trecho aqui, eu tenho lavra sobre ele, só que você construiu, eu preciso que você... Mas é uma indústria, né? Não é... Como que você vai demolir uma parte da indústria? Então, Exato. são questões super complexas, e eu até queria que você, né, não sei se a gente vai falar disso depois ou não, mas eu queria que você já explicasse um pouquinho, porque eu acho que surge uma dúvida tremenda. Não, interessante. Isso está lá no artigo 176 da nossa Constituição Federal, né, de 88. Independente se você é o dono da terra, isso não independe. A parte superficiária, mesmo que tenha uma rocha ali, mas a rocha está na superfície, não importa. O bem mineral, ele é distinto do solo. Ele não é igual, não é a mesma coisa. Ainda que esse bem mineral esteja aflorante. Então, você pode ser o dono da terra. Se você é o dono da terra e faz o requerimento, ok, aí você pode dar andamento aí nos trâmites para poder lograr aí sua mineração. Mas se você é somente o dono da terra, você não tem um direito minerário sobre os bens minerais que estão ali. E a União que detém esses bens, né? Então ela concede o direito de quem faz o requerimento e tem aí, cumpre os requisitos para poder dar andamento nisso. Isso é muito comum, Renato. As pessoas chegam assim, eu tenho uma pedra lá na minha terra, eu quero ver se eu posso tirar. Eu tenho a pedra e eu já vou tirar porque é minha. Não, tem que Não, tem gente que verificar nem se está pergunta, livre. né? Tira, faz, Já começa a explode. tirar, exatamente. Nem pode fazer isso, mas acaba fazendo, né? Então, A pessoa já começa a extrair de forma ilegal sem saber, né? São os leigos aí do mercado. Às vezes a pessoa faz sem conhecimento, tem muitos que fazem sabendo, e tem uns que querem impedir que tenha a mineração ali porque é o dono da terra. Mas, assim, se não tiver nenhuma restrição ambiental, outra utilidade pública, né? Um gasoduto,
uma hidrelétrica, uma linha de transmissão, às vezes se tiver uma área urbana, área militar, enfim, tem vários, né? Tem parte arqueológica também. Mas se não tiver isso, é muito difícil impedir se a mineração quiser continuar, porque é um bem de utilidade pública, né? A gente falou lá no início na questão da mineração. Por que que a mineração ela é utilidade pública? Ela é de forma assim bem genérica, generalista, porque acaba que ela sustenta os outros setores econômicos. A gente só consegue fazer essa transmissão aqui porque tem elementos minerais que permitem isso. A própria rede de internet só funciona porque tem parte de mineração, tem elementos minerais, fibra ótica, utiliza, tem ali aquela linha de quartzo. Então, tudo isso vem da mineração. Claro que a gente Uhum. não pode romantizar a mineração, eu acredito que a gente vai falar sobre isso também. A gente não pode romantizar, então mineração a gente pode fazer de qualquer jeito. Não, muito pelo contrário. Inclusive, vocês vão ouvir aqui do engenheiro de Minas que vai dizer que a mineração ela não é uma atividade sustentável. Ela tem práticas sustentáveis que devem ser feitas, mas ela em si não é sustentável. Por quê? Você não consegue tirar o minério e semear ali e plantar o minério de novo e ele vai nascer. Não tem como. É uma lavra só. A gente diz que é uma colheita de uma que você faz uma vez só. Por isso a gente tem que fazer com muita responsabilidade. E às vezes essa colheita, aí, como você disse, ela modifica bastante o meio ambiente, né? Então, por isso acho que desse cuidado também. E Daniel, qual que é o critério, né, para se considerar na escolha de um local para mineração? O que é Olha, disponibilidade de terreno, material, rentabilidade, acesso e logística também precisa levar em consideração? O que seria, né, o principal aí para considerar? a principal coisa que vem assim à minha mente quando eu vejo algum questionamento assim é a questão da rigidez locacional. A mineração ela tem uma questão da rigidez locacional porque não tem como você escolher aonde vai ter o minério, onde vai ter aquele recurso mineral. Ele está naquela região específica. Aí você tem que partir das verificações. Ah, eu vou seguir por um regime A, B, C ou D. A gente estava até falando dos regimes, né, de aproveitamento, para ficar até de forma entendível, né? A pessoa tem uma autorização de pesquisa, que a pessoa tem que fazer pesquisa mineral, apresentar um relatório dessa pesquisa, sendo aprovada, ela vai e requer a lavra e tem a sua portaria de lavra. Esse é aquele mais complexo. Você, praticamente todas as substâncias minerais você pode requerer nesse regime, com exceção aquelas que são protegidas por monopólio. Petróleo, gás natural, minerais Uhum. radioativos, e aí pessoas, a gente não consegue fazer esses requerimentos, são regidos por leis especiais. Agora, os outros regimes são mais simples. O regime de permissão de lavra garimpeira é um regime muito simples. Basicamente, você vai fazer um requerimento, aí tem as substâncias minerais garimpáveis que você pode requerer, e você não precisa fazer pesquisa mineral, investir nisso, nada disso. Você já recebe o seu título em seguida. Claro que tem a parte ambiental que você tem que licenciar em qualquer regime. E o regime de licenciamento mineral ou registro de licença, você utiliza principalmente para aquelas substâncias de uso imediato na construção civil e alguns casos específicos de calcário também. E aí você também não precisa fazer pesquisa mineral. Você fica um pouco restrito em relação a ter autorização do dono da terra, se não for o mesmo superficiário e o titular. Você tem que ter autorização do município, tem que ter licença específica. E aí, se você não tem algum desses documentos, você não consegue renovar o seu título. Por isso que a gente falou lá da questão da segurança jurídica, que Uhum. a autorização e concessão é mais forte nisso, que você não precisa dessa documentação, não restringe o processo de continuar. Então, esse é a questão para as pessoas entenderem que não é só um caminho que ela pode seguir. Tá. Eu posso, de repente, não ter a autorização do dono da terra e conseguir minerar do mesmo jeito. Na autorização de pesquisa e na concessão de lavra, você consegue. Na autorização de pesquisa, você consegue lavrar se você tiver uma. É como se fosse uma portaria de lavra antecipada, um título precário ali, que é a guia de utilização. Porém, para você fazer a atividade de lavra, você precisa de ter o acordo com o superficiário. Se você Tá. não tiver esse acordo, aí você joga isso para onde?
para o judiciário. Judiciário, sim. Informa a ANM, ó, não tive acordo para pesquisar ou não estou tendo acordo para lavrar. Aí a ANM vai comunicar ao juízo da comarca, daquela região, e aí o juízo vai chamar as partes, ou pode ocorrer perícia, pode ter, aí vai ocorrer essa forma desse acordo, porque o dono do processo minerário titular, ele tentou acordo, não conseguiu. Então ele não Uhum. pode forçar um acordo. Então aí o juízo que vai determinar isso, Que vai e determinar qual aí, vai ser essa exato, aí, indenização, né, esse acordo aí que vai ser feito. porque na parte da pesquisa é questão de indenizar o uso da terra, né? Se a pessoa vai passar às vezes por uma lavoura, por alguma indústria, ela vai ter que ser indenizada. Na parte da lavra, muitas vezes não ocorre o acordo em relação ao royalty, né? Ao quanto que que o dono da terra vai receber por ter uma exploração na área dele. E aí, quando Uhum. não tem um acordo para indenizar a, a modificação ali no terreno, ou na parte ali do royalty, que não chegaram no consenso, aí parte para a justiça determinar isso. Tá, perfeito. E Daniel, você comentou, né, de algumas situações com restrições, como oleoduto, gasoduto. A gente também tem as situações de unidades de conservação, sítio arqueológico. Como saber se uma área está livre para mineração e qual o caminho para requerer, então, essa autorização de exploração? Ah, interessante. A própria Agência Nacional de Mineração, a ANM, ela tem os seus sistemas, né? E um deles é o SIGMINE, ou SIGMINE, que é o Sistema de Informações Geográficas da Mineração. Então, nesse sistema, você consegue ver em tempo, praticamente em tempo real, que é atualizado de um dia para o outro, né? Você consegue ver todos os processos minerários que estão ali naquela região, e também tem algumas camadas que você consegue selecionar, que aí vê se tem restrição federal, a parte ambiental, se tem questão de exército, se tem alguma restrição da parte de aeronáutica, porque às vezes pode ter uma pista ali que você tem que fazer algum outro estudo depois, mas talvez não vai inviabilizar o requerimento. Se tem uma área ambiental que é restrição total, aí a ANM pode indeferir. Um outro exemplo, terras indígenas, você não consegue avançar um requerimento. Você pode até requerer. Você pode requerer qualquer coisa, mas a ANM vai negar. Hoje em dia, isso ainda não está resolvido nessa questão de se pode mineração em terras indígenas ou não. Pelo menos assim, o que foi feito no passado prevalece, mas a partir de agora não tem como ter esse tipo Uhum. de processo. E aí tem outras restrições também que você consegue verificar nesse sistema, mas a nível macro, ou a nível federal. Se for uma restrição, às vezes tem uma unidade de conservação ambiental que é do município ou do estado. Aí você tem que verificar os bancos de dados do município, do estado, para verificar isso com mais detalhe. Mas, a nível federal, você consegue fazer o requerimento se você tiver livre ou 100% ou parcialmente. E aí, se for na hora que você está fazendo o requerimento e ver que tem uma restrição parcial na hora de você caminhar ali o seu requerimento, você pode prosseguir. A ANM ela pode ou descartar aquela área ou ela Uhum. perguntar se você quer modificar o seu desenho, pode uma exigência em relação a isso. Se a restrição que impeça a mineração for total, aí você não consegue, você vai perder o seu requerimento e a taxa que foi paga para ele não Você vai também conseguir ser perde. recuperada. Então, Tá, assim, tem esse estudo prévio, mas também pode ser feito de uma forma mais detalhada, consultando bancos de dados municipais e estaduais. tá, perfeito. E, Daniel, uma outra questão, né? Para saber se vai valer o investimento, se vai valer a pena minerar, a mineração, né? Na verdade, como todo recurso ali natural, os recursos minerais, eles não são finitos, né? Na verdade, assim, eles são finitos, né? Eles não são infinitos. E daí é possível Sim. mensurar ali de forma antecipada se o investimento da mineração ele vai ser rentável, se de fato vai valer a pena eu minerar aquela área? Sim, é possível. Aí vamos voltar lá nos regimes de aproveitamento mineral. A PLG, permissão de lavra garimpeira, e o registro de licença, como eles não têm aquela
demanda da pesquisa mineral não são obrigatórios, geralmente o minerador ele já conhece, às vezes, a região, a terra ali, e ele não vai ter um custo elevado. Então, ele fez o custo do requerimento e ele não vai. Às vezes, ele já tem um maquinário, já tem a ferramenta que ele vai utilizar ali, a ferramental, a equipe. Então, esse vai ser o custo dele. E é mais rápido. Então, assim, poucos meses você já consegue iniciar a operação, se tiver com a licença ambiental de operação, tudo certinho. Agora, no regime de autorização e de concessão, você tem que passar previamente pela etapa de pesquisa mineral. Então, às vezes, para você entrar num regime desse, você já tem que ter o entendimento, cara, eu vou chamar um profissional aqui da engenharia de Minas ou da geologia, vamos fazer um planejamento prévio, mais ou menos um custo estimado, vai ter a etapa de requerimento, tem o profissional para fazer pesquisa mineral, quanto que eu posso gastar, qual que é o meu plano de pesquisa que vai ser utilizado. Então, nessa etapa, quando chega na pesquisa mineral, é que vai ser mensurado. Por quê? Você vai fazer os trabalhos de pesquisa não só superficiais, mas também em profundidade e em qualidade, coletando Tá. amostras, testemunhos, manda isso para laboratório, aí você vai saber os teores que tem ali, se for o caso de teor, se for, por exemplo, rocha ornamental ou agregados para construção civil, que a pessoa preferiu ir por esse regime, ela vai mandar isso para o laboratório e ver questão de qualidade, quantidade, padrão de cor, né, que as rochas ornamentais é muita questão cromática, padrão de cor, e aí ela vai verificar, olha, a gente tem um volume de tanto, eu consigo um aproveitamento estimado de tantos por cento, o meu custo vai ser esse e tal, então mais ou menos o nosso ganho vai ser esse. Aí é assim, de forma bem geral, né? Mas é assim que as pessoas planejam para iniciar. Tá. E mensuram, Perfeito. né? Que é a questão da Sim. cubagem. Porque acho que é importante, né, você saber primeiro se tem quantidade que vai ser rentável, se a qualidade é boa. Então, é um conjunto ali de fatores que eu acho que precisa realmente ter uma definição antes se realmente vale a pena ou não, né? E daí, falando nessa questão do valer a pena, uma hora esses recursos eles vão acabar. Então, realizei ali a mineração, preciso encerrar minha atividade. Como que é esse processo de fechamento da mina e recuperação ambiental do local, né? Até porque a gente já comentou que o impacto dessa atividade de extração minerária é uma atividade que ela modifica aquele meio ambiente. Né, a gente, dentro do direito ambiental, a gente fala muito que o dano ambiental ele tem que ser reconstituído ao status anterior original. E isso, acho que na mineração acaba sendo quase que impossível, né? Exatamente. Então, como que fica? Como que é esse encerramento? Então, a ANM ela tem uma resolução 68 de 2021 que trata justamente do plano de fechamento de mina. Não quer dizer que antes disso não tinha o plano de fechamento de minas, sempre foi obrigatório. Porém, foi preciso uma resolução para trazer os parâmetros que a agência achava importantes de ter no projeto, porque antigamente, às vezes, a empresa fazia um papel de 2, 3 páginas dizendo que ela ia fechar a mina daquele jeito e tudo mais, mas não era nada muito concreto. Por isso que a gente vê que tem diversas minas, muitas vezes pequenas, né? Porque ficam fora dos holofotes aí da grande Uhum. mídia, mas muitas minas abandonadas e não tinha uma fiscalização muito grande. A ANM ainda precisa de profissionais para melhorar e aumentar essa fiscalização. Tanto é que tem um concurso público que está para ser lançado, acredito que não sei se esse ano ainda, mas no ano que vem com certeza. Então, esse plano de fechamento de mina, essa resolução, ela trouxe essas diretrizes de como que deve ser feito. Então, todo projeto hoje que envolva a parte de lavra, porque, claro, você está lá na parte inicial do regime de autorização de pesquisa, você está pesquisando. Então, você não Uhum. vai fechar uma mina porque essa mina não existe ainda. Agora, requereu a lavra, requereu uma permissão de lavra garimpeira, requereu um registro de licença, você precisa de ter o plano de fechamento de mina já no projeto. Isso aí já é obrigatório. Na autorização de pesquisa, se tiver guia de utilização, tem que ter o plano de fechamento de mina também. E esse plano, ele é atualizado a cada 5 anos. Então, por que a cada 5 anos? Você está com a mina operando. Ninguém
começam a mineração pensando em fechar em 5 anos. Até porque você tem que ter o retorno daquele investimento ali. Então, geralmente, isso é no médio e longo prazo. Então, outra coisa, a ANM, ela só permite o encerramento de uma mina hoje, ou seja, tirou a responsabilidade, né? A pessoa minerou, lavrou, encerrou as atividades, a ANM vai fiscalizar isso quando a pessoa pede ali para encerrar, né? Não é uma coisa muito comum porque isso vai perpetuando, né? Mesmo o recurso sendo finito, para o nosso tempo como seres humanos, ele acaba sendo infinito Uhum. em muitos casos, né? Mas ela só encerra a atividade se o plano de fechamento de mina estiver executado. Tá? Colocou que vai fazer isso daqui. A cada 5 anos, não, a gente mudou aqui, o uso vai ser esse, a gente vai transformar essa área num teatro, vai transformar essa área numa área de shows, num parque, ou a gente vai fazer a recomposição paisagística e replantio, enfim, colocou aquilo ali, está na época de encerrar as atividades, a ENEM vai verificar ponto a ponto. Aí vai depender caso a caso, Renato, porque tem casos que tem a questão de poder ter contaminações do solo, do meio ambiente, da parte humana, mas tem casos que é uma coisa mais simples. São pequenas minerações que é basicamente você fazer um replantio ou trazer aquilo ali para uma outra atividade. Um exemplo muito interessante, que é até visual para as pessoas pesquisarem, é a Ópera de Arame em Curitiba. Pouca gente sabe que Sim, ali era uma pedreira. E agora é uma área de turismo, sim, é lindo. muito frequentada. É É, sensacional lá. E do lado tem também uma área de shows, que também fazia parte. sim. Tem outro parque lá em Curitiba também. Enfim, tem vários locais que a gente consegue ver os planos de fechamento de mina bem executados. E bem antes dessa resolução da ANM. Então, assim, não é porque é mineração que a gente vê muita coisa ruim, às vezes, na mídia, que não existem empresas sérias. Então, tem empresas que realmente conseguem monetizar até depois que a mina se encerra. E aí Uhum. é um planejamento muito bem feito e bem executado. Tá. E até isso que eu te perguntar, né? Algumas situações, eu acho que principalmente aí depois dos dois acidentes que a gente teve, Brumadinho, Mariana, a mineração ela tem sido vista como uma vilã em relação ao meio ambiente, né? Sim. Em relação à segurança e responsabilidade. Qual que é a realidade da mineração brasileira hoje, né? Você deu aí alguns exemplos super positivos, mas de um modo geral, como que é essa nossa mineração brasileira? Então, é até difícil falar isso, Renato, porque, assim, a mineração brasileira, ela não é só as grandes, né? Que é o que a gente costuma ver. Quase 90% do setor mineral brasileiro é composto de micro e pequenas empresas. Então, às vezes, a gente pega aí 10% ou menos de 10% e acha que toda a mineração está ali, né? Está no mesmo pacote. Uhum, Então, porém, essas grandes são as responsáveis pelo PIB, né? Assim, envolve a mineração. Porém, assim, toda cidade, todo local que a gente vai, a gente vê mineração. Seja aquela balsa extraindo areia, uma carregadeira tirando saibro, argila, uma água mineral que a gente nem sabe que é, se a gente pegar o rótulo da água mineral, tem lá a concessão de lavra dela. Então, tudo isso uhum, é mineração. Então, de forma geral, eu vejo que a mineração brasileira, ela tem evoluído. Tirando essas exceções que a gente viu aí que uns chamam de acidente, outros de crime. Então, assim, eu deixo aí para a justiça, eu tenho minhas convicções pessoais, né? Tem muita gente que defende essas grandes minerações, eu não defendo o CNPJ, eu não defendo as pessoas, porque eu sei que o CNPJ ele é direcionado por quem está no comando, né? Então, eu não sou a favor de você acabar com as empresas que uhum, ocorreram essas tragédias ou esses crimes. Porém, tem que ter uma mudança drástica em quem é o tomador de decisão dessas uhum, grandes empresas. Então, eu vejo assim como ponto positivo, porque a parte ambiental nossa, ela é muito incisiva, ela está muito em cima. Apesar da gente ter muita dificuldade de fiscalização, nós somos
um dos poucos países que ainda temos leis firmes na parte ambiental. Tem países que ocorrem essas tragédias, esses crimes, a gente não fica nem sabendo. Aqui, pelo menos, a gente tem órgãos ambientais mais fortalecidos, apesar de termos alguns problemas, termos ainda problemas estruturais. Eu vejo que a gente está avançando nesses pontos e muitas políticas têm mudado depois desses acontecimentos, né? Que acabam manchando a mineração como um todo, mas eu volto a dizer que a mineração ainda é o pulmão dos outros setores econômicos. E a gente depende muito dela, por isso que a gente precisa tratar ela com responsabilidade e melhorar essas políticas que envolvem mineração também. Sim, você mencionou aí algumas atividades, né, Daniel? Água mineral, então não são todas as águas engarrafadas, mas uma parte delas. Você falou aí de pedras ornamentais, tem ali os metais preciosos, mas o que mais que a gente pode falar em termos de minerar? Então, se você vê no rótulo água mineral, vem da mineração. Às vezes a pessoa usa um artifício para sair da ANM e ir para a Anvisa, né, que é água adicionada de sais. Mas se for água mineral, é mineração. Então, ó, água mineral, areia, argila, manganês, minério de ferro, tudo que for bem mineral a gente consegue extrair, com exceção, né, petróleo, gás natural, minerais radioativos. Eu vi mais algum outro exemplo aqui, estanho, tungstênio, aqui, tudo que envolve os minerais aqui a gente consegue Consegue. abarcar, né? Os Tá. agregados como um todo, né? Rochas ornamentais, toda pedra natural, pedra de talhe, enfim, é muita opção Sim. que a gente tem. É muita coisa que acho que vai para a construção civil e muita coisa para a indústria também, né? Exatamente. Indústria têxtil, né? A questão do calcário, o calcário dolomítico, calcítico, vai depender ali das características de cada um. Então, assim, muita coisa, a grande maioria da nossa vida como um todo, ela depende da mineração. Igual eu falei, a gente está aqui fazendo essa transmissão, a gente tem o nosso aparelho celular, tem nossos notebooks, a nossa vida atual hoje por conta da mineração. Da Claro que mineração. assim, só que um desenvolvimento de qualquer maneira, ele não pode também ser uma justificativa, né? A gente tem que, às vezes a gente nem precisa de tanta tecnologia e tantas coisas que a É. gente deseja, mas a gente quer e tudo mais. A questão dos carros elétricos, por exemplo, tá um boom aí da parte de carros elétricos e tudo, só que pouca gente sabe o tanto de degradação que é feita até se chegar a uma bateria de lítio, por exemplo. Então, aí a gente tem que parar para pensar, até que ponto a gente quer ir nesse mundo, até que ponto vale a pena a gente fazer uma exploração tão grande para suprir, às vezes, desejos pessoais ou financeiros aí que são muitas vezes passageiros, né? Por isso que a gente tem que tratar tudo com bastante consciência, porque os bens minerais eles são finitos e a natureza também ela responde, né? É verdade. E até nesse sentido, Daniel, uma assessoria mineral e ambiental, ela pode tornar essa atividade aí mineradora mais segura para o meio ambiente, até pensando aí nas questões aí de preservação. Renata, eu vejo como sendo crucial uma assessoria, uma consultoria. Na verdade, assessoria é a ideia de você estar sempre com aquela pessoa ali te assessorando, né? A consultoria vai em projetos ou coisas pontuais. E a assessoria, ela pode também ter os trabalhos de consultoria. Eu vejo como sendo crucial porque a assessoria técnica, ela vai direcionar de forma técnica. E o técnico não é só fazer o projeto, é o entendimento como um todo na parte ambiental, a parte de segurança, a parte de proteção ali do meio ambiente, aonde aí a questão da exploração, se não vai ser uma exploração predatória, né, aquela lavra ambiciosa que você vai só do minério que te interessa e você deixa o restante ali de qualquer jeito na natureza ali do meio. E aí essa assessoria também vai te direcionar nisso, as melhores práticas. Então, com certeza, não tenho dúvida nenhuma que uma assessoria, consultoria
técnica de qualidade pode melhorar, sim, a parte de mineração. Porque muitas vezes o minerador, ele entende de minerar. As outras atividades que estão em volta, muitas vezes ele não tem esse entendimento. Eu estou falando aqui, assim, que não estou pensando só em empresas grandes que já são mega estruturadas, mas micro e pequenos mineradores também, e médios, né, que às vezes têm ali o conhecimento, o know-how de extração, de mineração, mas precisa desse apoio para as outras questões. São atividades complementares, né? E que, na Exatamente. verdade, para você ter uma maior proteção, uma efetividade no trabalho a ser desenvolvido de uma maneira geral, você precisa ter esse conjunto. Eu também acredito na importância aí de juntar, né, essas duas expertises. Bom, Daniel, para a gente aqui encerrar a nossa conversa, que mensagem você deixa aqui para a nossa audiência? Tem uma frase que eu tenho trazido muito assim algumas palestras ou eventos que a gente participa, é que antes de pensar em uma mineração sustentável, eu prefiro, antes de tudo, que ela seja responsável. Então, eu resumo assim essa nossa conversa nisso, que independente de você minerar ou onde você vai minerar, pense com responsabilidade, porque a gente sabe que é uma atividade que ela não é em si sustentável, mas ela gera muito valor, gera muito emprego, muito desenvolvimento para aquela região, e a gente tem que pensar na mineração de forma mais responsável. Não, perfeito. Daniel, queria te agradecer pela sua participação aqui no nosso programa. Já deixo o convite para a gente voltar, conversar mais vezes sobre este tema tão importante e que está no dia a dia nosso, né? Sem a mineração, a gente não desenvolve as coisas como a gente desenvolve hoje. Então, fica aqui o convite para a gente voltar numa conversa. Renato, eu que agradeço aí o convite, coloco à disposição aí para outros temas aí nessa área que eu estou imerso, apaixonado mesmo pela mineração, e agradeço mais uma vez a você, a sua equipe, conta com a gente. Maravilha. Bom, gente, no programa de hoje eu conversei com o engenheiro especialista em mineração, Daniel Tavares. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.